Bom, pessoal, aqui é Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal aulaead.com para mais uma videoaula sobre segurança e criptografia. Essa é a quarta videoaula da série e nas aulas anteriores eu mostrei para vocês como criar um container criptografado, mostrei também como criptografar um HD completamente e na terceira aula eu mostrei para vocês algo muito interessante, que mesmo mediante a extorsão, você pode colocar a senha e não entregar os seus arquivos protegidos, que é o volume escondido. Um recurso muito útil e pouco conhecido da galera de TI. E nesta videoaula eu vou mostrar recursos adicionais para você ter uma segurança muito maior. Usar um arquivo como senha e também falar um pouquinho sobre o PIN. Vamos lá? Então vou abrir aqui o VeraCrypt. Você encontra o link para download do VeraCrypt na descrição da videoaula no site professorramos.com. Aqui eu vou seguir uma dica de um aluno que fez um comentário no vídeo para deixar o programa em português. Vou vir aqui em Settings, Language. E aqui eu posso transformar o meu programa em português, o que vai tornar muito mais fácil aqui, inclusive português do Brasil. Vou dar um OK. E olha lá, o meu programa já está todo em português aqui, ó, montar, automontar dispositivos, desmontar todos, sair e assim por diante. Vamos lá então para os recursos adicionais de segurança. Vou criar aqui container simples. Então vou vir aqui na opção criar volume. Vou criar um recipiente de um arquivo criptografado, mas as informações valem também criptografar uma partição, unidade de não sistema ou de sistema operacional. Vou dar um avançar. Vou escolher aqui um volume VeraCrypt padrão. Nós aprendemos a criar o volume oculto na aula anterior, na aula 3. Então vamos dar um avançar aqui. Vou escolher um arquivo. Vou seguir o meu padrão aqui. Vou criar um arquivo portal aula EAD. Então criei um arquivo aqui .mp4. Vou dar um salvar. Isso eu vou criar na minha área de trabalho. Vou dar um avançar. Vou escolher aqui um método de criptografia. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas e quero aproveitar e dizer para vocês que a documentação do VeraCrypt na internet é bem interessante. Você acessa o site veracrypt.codeplex.com. Você vai ter uma guia aqui, um menu documentação, onde você encontra toda a documentação do programa. Ele é muito bem documentado e com a ajuda do tradutor aqui, fica muito simples de você estudar, inclusive entender os métodos de criptografia que ele usa aqui. Voltando aqui para o nosso cenário, vou escolher uma criptografia padrão aqui, AES. Eu poderia escolher métodos mais complexos aqui, por exemplo, como Serpent, Twofish AES, onde ele vai aplicar 3 criptografias de 256 bits, uma em cima da outra, onde a segurança é muito maior. Mas a minha ideia é mostrar as caixas de dentro, então vou dar um avançar. Vou dar um tamanho aqui para o meu container. Vou criar um container com 2 GB, avançar. E agora aqui eu posso, ao invés de usar uma senha, ou até juntamente com a senha, ter a senha mais um outro mecanismo, usar um arquivo para ser a minha chave. Ou seja, usar um arquivo para ser a minha senha. Imagina que eu estou compartilhando informações com um sócio remotamente, eu não quero que outras pessoas tenham acesso, eu vou usar a nuvem para isso, por exemplo, o OneDrive. E eu combino com ele o seguinte: olha, sabe aquela foto lá? Ele sabe qual que é a foto. Eu vou usar ela como senha. É o que eu vou fazer agora. Então, ó, usar arquivo-chave, cliquei. Vou selecionar aqui o arquivo-chave. E eu posso criar um arquivo-chave aqui, clicando em gerar arquivo-chave aleatório. Mas isso, de uma certa forma, é um arquivo que, se a pessoa conhece um pouquinho, vai falar: ah, esse é um arquivo que é usado como chave. E uma foto já é um pouquinho diferente. Ele alerta que se você perder o arquivo, você não vai conseguir mais abrir esse container criptografado, então é importante não perder o arquivo, e que ele vai usar os primeiros 1024 kilobytes do arquivo, então não pode ser alterado de forma alguma o início do arquivo. Eu vou vir aqui na opção mais arquivos, vou selecionar aqui na minha área de trabalho uma fotografia, aqui no meu caso eu vou usar esse arquivo de imagem aqui, essa foto, então vou dar um abrir. E o meu arquivo de chave agora, que vai ser usado também como senha, é esse arquivo playerdeprata.jpg. Vou dar um OK. Já está selecionado aqui, então, o meu arquivo para ser usado como senha. Eu posso ou não aqui usar uma senha também. No caso de eu usar a senha também, dá uma olhada. A pessoa tem que conhecer a senha
e também ter esse arquivo na hora de montar o volume. Vou mostrar um outro item de segurança aqui para vocês, que é usar o PIN. Falando um pouquinho sobre o PIN. O PIN controla o número de interações utilizadas pela função de derivação da chave do cabeçalho. O que é isso? Nós, usuários, simplesmente usamos o programa de criptografia, mas por trás dele existe todo um algoritmo matemático para embaralhar os seus dados, para garantir a segurança, e desembaralhar os seus dados. Parte dessa função matemática é essa derivação de chave de cabeçalho. E ele vai usar um número para fazer isso. No caso de você não selecionar nada, ele vai usar o número dele mesmo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar esse número. Então, eu vou colocar aqui, use PIN. E aí ele vai me fazer uma pergunta mais para frente para que eu insira, para que eu informe qual é esse número. Lembrando que se eu tiver um PIN com valores elevados, eu vou ter mais segurança e vou tornar a minha criptografia e descriptografia um pouquinho mais lenta. Se eu usar um PIN curto, automaticamente eu vou ter uma segurança um pouco menor, mas também vou ter mais desempenho. Um PIN para sistema, por exemplo, pode ser 98 e um PIN para arquivo, por exemplo, 485. Lembrando que vai ser mais um nível de segurança, já que a pessoa que vai descriptografar vai ter que conhecer, por exemplo, a minha senha, o arquivo que eu uso como chave e também o valor do PIN. Vou dar um avançar aqui. Eu vou deixar no caso aqui sem senha para que vocês conheçam os dois recursos adicionais, já que senha eu mostrei nas aulas passadas. Vou dar um avançar. Agora ele perguntou qual é o número de PIN. E ele mostra aqui para mim, por exemplo, que ele vai multiplicar PIN vezes 1000 para chegar a 15 mil interações e várias explicações aqui a respeito disso. Vou colocar um PIN aqui de 1000, vou colocar um pouquinho maior, 2333. Então dá uma olhada, na hora de montar o volume eu vou ter que lembrar que o meu número é 2333. Vou dar aqui um avançar. Ele pergunta o sistema de formatação, vou usar aqui FAT mesmo nesse caso. Vou escolher aqui formatar, vou aguardar aqui enquanto ele executa o processo. Ele criou o volume, ok. Vou dar um fechar aqui. Vou minimizar aqui o meu VeraCrypt. Eu quero mostrar para vocês então que eu tenho um arquivo aqui no desktop, portal.oled.mp4. Se eu clicar duas vezes, o player não vai rodar nada. Se eu mandar abrir com outro dispositivo aqui, também não me mostrou nada, não renderizou, porque isso aqui é um container, ou seja, aqui que eu vou guardar, vou esconder os meus arquivos importantes, sensíveis. E vamos lá agora ver como é que eu monto esse container. Eu vou voltar aqui no VeraCrypt, vou selecionar uma letra qualquer onde eu quero montar a minha unidade, por exemplo, a letra L. Vou escolher qual é o arquivo, então vou clicar aqui em arquivo e vou apontar para aquele arquivo que somente eu, ou eu e as pessoas que interessam, sabem que estão as informações criptografadas. No meu caso, portal.oled.mp4. Vou dar um abrir. Então ele já sabe qual é o arquivo. E agora eu vou escolher a opção montar. Notem, eu deixei sem senha, então vou deixar minha senha em branco. Mas o que eu usei para chave? Eu usei um arquivo, então vou clicar aqui em arquivo de chave. Vou escolher mais arquivos e vou apontar um arquivo diferente do que eu usei no procedimento para criptografar, só para ver o que acontece. Ó, vou escolher, por exemplo, o logotipo aqui do Aula EAD. Então, vou dar um abrir, vou dar um OK, e eu usei PIN também, então teria que informar o meu PIN aqui. Vou deixar sem PIN no momento, vou dar um OK, e ele está tentando agora descriptografar usando o arquivo errado como chave. E vocês vão ver que ele não vai conseguir realizar o procedimento. Olha lá, como eu disse, deu erro, ele disse que o arquivo de chave é incorreto. Vou selecionar aqui agora o arquivo correto, que foi essa foto aqui, ó, player de prata. Vou dar um abrir, selecionei o arquivo certo, vou dar um OK, tá lá. Mas eu não vou colocar o PIN, vou deixar o PIN em branco. E vou pedir para descriptografar. Como eu não informei o PIN, ele também não vai conseguir, mesmo eu informando no caso de ter senha, ou no caso de ter um arquivo como chave, ele não vai conseguir descriptografar. Ou seja, notem, eu posso ter vários níveis de segurança. Uma senha complexa, com mais de 20 caracteres, um arquivo e também o número do PIN. Tá aí, deu erro, ó, não conseguiu descriptografar, mesmo com o arquivo certo. Vou tentar montar de novo agora informando o PIN. Vou lá informar o PIN, 2333. E agora, se eu tivesse inserido uma senha no momento de criar o meu volume, eu colocaria a senha aqui também. Eu recomendo que você use uma senha complexa
com mais de 20 caracteres, no caso de ser uma informação extremamente sigilosa, que você use o PIN e que você use também um arquivo de chave, ou seja, a chance de alguém conseguir combinar esses 3 elementos para acertar isso por força bruta vai ser muito pequeno. E você acaba tendo parâmetros adicionais secretos que um invasor não vai conseguir adivinhar. Vamos lá agora, com todos os dados certinho, pedir para abrir o volume, vou dar um OK. Lembrando que esse processo matemático vai forçar bastante seu processador, sua máquina. Aguarde. Tudo em nome da segurança aqui. A gente sacrifica um pouquinho o desempenho. Enquanto ele monta o meu volume, eu quero aproveitar e lembrar vocês que essa e outras videoaulas você sempre vê aqui no meu site, professorramos.com, para curtir o nosso Facebook e ficar por dentro de todas as novidades na área de TI, e também conhecer o portal Aula EAD, onde você encontra diversos cursos de informática, inclusive muitos cursos gratuitos aqui. Cursos de AutoCAD, programação, Linux, Windows Server, entre outros. aulaead.com. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve clicando no logo aí na parte inferior direita do seu vídeo. Voltei aqui, ele já montou a unidade. E agora como é que eu uso essa unidade? Muito simples, abro aqui o meu Explorer, vou lá no meu computador, vai ter uma unidade aqui, ó, disco local L, copio os meus arquivos importantes aqui para dentro desse container. Então copio aqui os arquivos que são importantes aqui para mim. E agora eu não quero que ninguém tenha mais acesso. Tranquilo. Vou fechar aqui e vou desmontar o volume. Então desmontar todos ou simplesmente seleciono o que eu quero desmontar. Desmontei o volume. Ninguém mais agora que não conhece a chave, não conhece a senha, não conhece o PIN, não conhece o arquivo que eu usei como senha. Então numa unidade, vou selecionar O, por exemplo, dessa vez. Seleciono um arquivo. Importante mostrar qual é o arquivo. Você pode ter vários containers aqui diferentes na sua máquina. Escolho aqui, montar. Vou ter que informar a senha, se eu usei uma senha. No meu caso eu não usei. Vou ter que informar qual é o PIN, o número correto. Vou ter que mostrar qual é o arquivo-chave. E qualquer uma dessas informações aqui que eu não fornecer corretamente, não vai montar, não vai abrir aquele volume. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar aquele joinha para a videoaula, compartilhar nas redes sociais e até a próxima.